Olá, bem-vindos ao Lotus 5204. Desculpem a nossa ausência, né, John? Porque, nossa, gente, é muita coisa que acontece para gravar esse podcast barra canal no YouTube, mas vamos que vamos. Hoje a gente veio Muito falar ataque de um tema, espiritual. Muito... nossa, só por Deus. Muito ataque, muita barreira, coisas esquisitas como o microfone do John que não dá pau em outras lives que ele faz, mas quando a gente chega no Lotus começa a dar pau. Então, assim, coisas esquisitas, mas a gente vai romper essa barreira porque a gente acredita muito no propósito desse canal aqui. E aí, hoje a gente trouxe um tema, uma palavra, na verdade, que é a palavra resiliência, que costuma ser vista como apenas uma coisa boa, né, como se resiliência, a gente devesse desenvolver essa capacidade para lidar com a vida, mas eu queria trazer um pouquinho, eu e John, a sombra dessa palavra, né. A resiliência, muitas vezes, é sinônimo de perseverança, está muito ligada a situações adversas. Quando você tem algum problema na sua vida, falam para você seja resiliente, né. Mas eu queria trazer um primeiro ponto, John, que é o seguinte: muitas vezes, essa ideia de perseverar, né, de ser resiliente, vai na contramão de uma mudança necessária. Então vamos pensar o seguinte: acontece alguma coisa na tua vida, e aí você quer manter uma situação, então você quer ser resiliente, você quer passar como se você fosse um trator por aquilo ali, né, "Não, vou ser resiliente, vai dar tudo certo, eu vou perseverar nisso aqui". Quando você persevera, eh, de alguma maneira você pode estar ligado a padrões que você fez do que você deve ser, a caminhos na vida que você meteu na sua cabeça que você precisa continuar em determinado caminho. E muitas vezes as situações adversas, elas vão surgir na vida porque mudanças são necessárias. Então, se você fica agarrado e nessa ideia de que eu vou ser resiliente, eu vou perseverar, na verdade, você pode estar fechando os olhos para mudanças que você deve fazer, ajustar a sua vida, ajustar a sua personalidade e até se perguntar: "É esse caminho mesmo? Eu devo ser resiliente em relação a isso ou não? Será que eu entrego? Será que eu olho para essa situação e falo: 'Essa é uma situação de quebra'? Vamos ver quais são as possibilidades aqui. Então, em vez de eu perseverar e já jogar na minha cabeça que eu preciso ser resiliente, deixa eu olhar, porque talvez eu tenha que me retirar. Talvez eu deva construir uma nova rota". Já aconteceu isso com você, John? Completamente, a todo momento. Eu acho que uma das maiores contribuições do Sanatana Dharma, do hinduísmo, para mim, foi perceber que nós não somos humanos, nós estamos a caminho da humanidade. Tá terminado uma cadeira como essa, pode ser um microfone como esse, um celular, uma sala como essa, mas nós somos algo que está em contínuo processo de construção. E se nós estamos em contínuo processo de construção, a gente tem que aprender a ceder e reconhecer que nós não adianta a gente querer dar manutenção a uma personalidade, a um estado de mente, a um estado de consciência, se a gente está nesse processo de transformação. Resiliência ficou cada vez mais popular, principalmente a galera hoje em dia tatua muito, né? Resiliência, seja você mesmo, né? Só que dentro do Dharma, dentro do hinduísmo, e por meio da sadhana, das práticas meditativas, eu deflagrei que é interessante como a gente sempre está brandando e reafirmando com força para sermos nós mesmos. Mas a gente sabe o que de fato nós somos, porque dentro das sadhanas hindus, eu percebi que, cara, o que eu estou chamando de eu é uma amálgama reativa que foi criada, produzida por mim, pelo externo, por diversos programas sociais, que as situações são botões onde ela reage de forma automática, e eu estou chamando de eu. Nessas práticas você percebe, cara, que liberdade, que espontaneidade tem alguém que está encarcerado na sua própria mente. Dentro do hinduísmo é chamado de pacho, o animal encarnado nas correntes do samsara.
interno. Então a gente está todo, eu tenho que ser eu mesmo, tenho que ser resiliente na minha personalidade. Aí vai chegando nos locais, onde chega causa transtorno. Não, mas é porque as pessoas, elas não aguentam a verdade, porque eu sou eu mesmo, eu sou espontâneo. Você já parou para se questionar se você apenas não é chato pra caramba, né? Aí não, porque eu tenho que ser eu mesmo. Quem quiser gostar, que gostou. Muito comum, né? Aqui, principalmente essas celebridades aí brasileiras, né? São conhecidas e louvadas. Porque eu sou espontâneo. Às vezes a pessoa, parabéns, você é espontâneo, você é honesto, é claro quanto as brutalidades que lhe governam, né? Então a gente tem que saber que a gente muitas vezes vai precisar ceder e que essa resiliência de sermos nós mesmos, ela é paradoxal, cara. Porque de um lado, de fato, precisamos ser nós mesmos, mas de outro lado, a gente está em um contínuo processo de transmutação, de reconstrução, de manutenção e tem que saber ceder. É difícil, mas perseverança, com resiliência, né? A gente vai conseguindo se lapidar aos poucos. Eu acho que uma das questões é no que a gente aplica a resiliência, tá? Porque trazendo essa ideia que você está colocando aí, a gente tem que pensar que o eu, também o que a gente chama de eu, né? Seja você mesmo, eu amo, né, ser eu mesmo, isso que você está falando, é construído, como você falou, por uma espécie de programação, que tem inúmeros elementos. Então você acha que isso é natural, e na verdade não, é uma baita de uma construção. Quando você passa por uma situação e aí você quer ser resiliente, você precisa se perguntar o quanto dessa resiliência está submetida a essa programação. E a próxima pergunta é: essa programação de fato faz sentido? É uma das coisas que eu vou colocar aqui. A outra ideia é que a resiliência tem também um certo conselho de não se abata, né? Essa ideia de não se abater, continue forte, continue um pilar independentemente das circunstâncias. E às vezes se abater é algo profundamente necessário, porque o abater está ligado ao sentir. Então a resiliência também pode mascarar uma dificuldade muito grande que a pessoa tem de sentir, de deixar sim se abater. Deixar ficar chateada, deixar as coisas atravessarem, e não negar que a vida frustra. Então, quando a pessoa é muito resiliente, às vezes ela está negando a se sentir frustrado. "Não, eu não vou me frustrar, eu vou ficar resiliente aqui". E a frustração, ela traz um grande aprendizado. Primeiro que ela descentraliza o ego, ela enfraquece o ego, né, que é quando você se frustra, quando as coisas não acontecem como você imaginava, você entende que você não é o centro do universo, você entende que a vida não está aqui para te servir, as pessoas não estão aqui para cumprirem com todas as suas expectativas. Então, sustentar esse movimento da frustração, viver a frustração e não resistir a ela, não querer ficar na posição do guerreiro o tempo inteiro, vai te trazer uma certa humildade em relação à vida. Então, muitas vezes, a resiliência, ela pode ser ligada à humildade? Pode. Tem um lado da resiliência que tem a ver com a capacidade de adaptação, isso é diferente. A resiliência como um mecanismo de adaptação, é quando você olha para uma situação e você também não está fechado a modificá-la. Você não está fechado, tem aquela coisa que o Bruce Lee fala, né, que é "Be the water", seja como a água. Né, Uhum. adapte-se, entenda as suas curvas, então a vida vem e você também vai ali, sambando. O problema é que uma das definições do dicionário vão colocar, a resiliência como eu acho que é sob algum efeito, você mantém a sua forma, e o que eu questiono é isso. O que eu questiono é isso. Aí a gente entra nesse ponto que você falou. Seja você mesmo. Isso é muito categórico. Se estamos todos num constante processo de mudança, o que que é, né, ser você mesmo? Você é um conjunto de muitas coisas que estão mudando.
Então estar me parece mais interessante do que essa coisa categórica do ser, né, John. Inclusive que eu queria trazer uma experiência aqui. Eu comecei a sentir umas mudanças, já a gente entrando um pouco na espiritualidade, comecei a sentir umas mudanças muito interessantes quando eu percebi que o que eu chamava de resiliência era, na verdade, uma resistência e um apego muito grande a um processo de controle. "Não, eu quero controlar, eu quero não, eu vou resistir aqui, estou controlando essa situação, isso não vai sair do meu controle de jeito nenhum". E aí, quando eu fiz alguns processos de entrega em rituais xamânicos, nossa, me abriu tantas possibilidades, me abriu percepção, né, que tem uma diferençazinha entre mediunidade e outras percepções que você pode ter, apesar de que essas coisas se cruzam muito pelo que eu andei pesquisando e ouvindo, mas assim, dá-se a oportunidade de não ser resiliente, de simplesmente não reagir, porque o que que é resiliência? Você está reagindo de alguma maneira a uma situação. Às vezes, cara, tem situações que o negócio é não resistir, é observar um tempo, não é? Exatamente. A gente pode até ser resiliente, mas realocar onde a gente vai ser resiliente. A gente pode ser resiliente na nossa capacidade de adaptação, que justamente conversa com o conceito, aquele vídeo épico, né, do Bruce Lee, falando sobre que a gente tem que ser como a água. Aquilo dali é puro taoísmo, né? No taoísmo é Deus, né, o Tao, ele é uma analogia que eles apresentam para nós é a água, que ele é como a água, aí vai, né, se adapta, é leve, mas também muito forte. Eu acho que tem dentro os orientais eles têm várias histórias para ilustrar a importância da resiliência. E agora uma que é bem legal é a história do carvalho e do capim, né? Que o capim quando dá o vento forte, aliás, o carvalho quando dá o vento forte, ele é bem rígido, ele é bem poderoso, né? É uma madeira super poderosa o carvalho, mas diante de uma grande tempestade, aquele peso, aquela rigidez é jogada contra ele mesmo, como um golpe dessas artes marciais, né? Que você joga o peso do oponente contra si mesmo. Aí ele tomba, enquanto que a mesma tempestade que faz tombar o grande carvalho é a tempestade, é os ventos que lavam o capim, que é flexível, ele consegue se moldar. Termina a tempestade, ele está renovado, ele está limpo. Né? Então a gente pode ser resiliente nessa, alocar nossa resiliência não numa rigidez numa situação específica, mas sermos resilientes na nossa capacidade de adaptação a uma vida profundamente dinâmica, impermanente e é o melhor investimento para alocar a nossa resiliência. Você falou também que a gente, de fato, queremos ser resiliente em situações específicas, né? E é incentivado, não, seja resiliente, resista. Só que, na verdade, a gente pode até performar que está resistindo, performar que acontece uma situação e eu estou aqui, né, ereto, estou aqui bem. Aí, de repente, mas a nossa psique, ela vai vazar essa frustração em outras partes da vida. Então, naquele ponto, para todo mundo ou para você mesmo, você está firme. Só que na mente não existe vírgula. A mente ela vai vazar. A mente ela não acumula coisa, cara. Não vai acumular uma coisa específica para um ponto específico da nossa vida. Ela vai espalhar. Né? Então a gente vai é, ser resiliente num ponto, ser rígido nesse tipo de resiliência, né? Nessa Uhum. deturpação da resiliência e a gente vai deixar isso vazar para outras áreas, vai contaminar outras áreas, né? Então é por isso que a gente precisa ceder à força, à magia da vulnerabilidade. A gente tem que não deve fingir que nós somos vulneráveis. E existe um poder paradoxal na vulnerabilidade. Quando a gente cede à vulnerabilidade, a gente perde um poder, mas muitas vezes esse poder ele está ligado à ilusão. Essas ilusões de que eu preciso ser firme, que eu sou de ferro. Né? Aí quando você cede à resiliência, ou aliás, quando você cede
a entrega, a vulnerabilidade, de fato você vai sentir aquilo dali sem anestesia, mas dessa experiência vai emanar uma natureza de poder e de autonomia, de magia diferente que está escassa, que é muito necessária. Olha, eu amei o que você falou, porque essa coisa da resiliência, de ficar ali como um guerreiro, é como se você estivesse empurrando o bloco de alguma coisa, né, você está sendo resiliente, está segurando, está sustentando. Agora pensa comigo, se você está fazendo isso aqui, você está aqui e a coisa está aqui, você está empurrando. Nessa que você falou da entrega, é deixar vir, aí tu é resiliente mesmo, caceta, porque o negócio vai entrar em você, entendeu? Isso é. E aí vai fazer parte de você, é como se você fosse uma esponja e entrasse essa água e você absorvesse essa situação, de maneira profunda, sem necessariamente entrar na reatividade, né. É muito doido. Eu queria trazer uma historinha que eu ouvi do Trigueirinho. O Trigueirinho é um grande mestre para mim, ele já se foi, é um estudioso da espiritualidade incrível. Vejam os vídeos dele, tem palestras Trigueirinho no canal Não no YouTube, ele já conhecia. ele é Faz maravilhoso, tempo que ele John. morreu? Eu acho que tem uns 4 anos, talvez um pouco Ah, mais, é. assim, mas um ser, assim, cara, uma maravilha. Era E de qual linha ele, assim? ele era, se eu não me engano, era espírita, eh, mas com uma percepção muito aberta, assim, do plano espiritual, sem preconceito, Massa. incrível, uma bela de uma referência. E aí eu estava viajando para Bertioga e o Trigueirinho contou uma história que tem a ver com resiliência, vocês vão entender. Diz ele que um pássaro pousou numa árvore e observou que daquele lugar que a árvore estava, tinha uma vista muito, muito bonita. E aí ele conversou com a árvore assim: "Nossa, que maravilha, que privilégio você estar aqui nesse lugar, porque, bate o sol nasce ali, o sol se põe ali, você vê todas essas coisas desse lugar, deve ser muito feliz a sua existência aqui". A árvore sorriu e respondeu para ele assim: "De fato, é um lugar muito bonito, mas sabe o que eu mais gosto? As minhas raízes, elas são tão profundas que, na verdade, eu estou aqui porque eu estou sustentando a encosta inteira". Então, vai vendo, isso Caraca. aqui a gente está falando é lindo demais, né, a gente está falando do oculto, porque por vezes você está numa posição, é sobre isso que eu quero falar, que você acha que é porque você tem que estar ali por causa da vista, por causa disso, por causa dos posicionamentos e etcétera. E a situação, na verdade, tem a ver com o que está oculto, que é um enraizamento. A espiritualidade, no meu entendimento, quando você mergulha fundo na espiritualidade, você vai descobrir os ocultos das situações na sua vida, das coisas que ocorrem, das coisas que não ocorrem, das paisagens íntimas, vibracionais, inclusive, dos campos. Porque o que que acontece? A mente, ela vai ter uma abordagem geralmente analítica e vai ter a emoção do inconsciente também. E aí você vai fazer uma interpretação da tua vida, inconsciente mais uma pretensa racionalidade ali, vai juntar isso, vai montar uma narrativa sobre algum fato. Isso é uma abordagem. Só que tem os ocultos, e aí o xamanismo me ajudou a chegar nesses ocultos, que por vezes eles não têm nada a ver com a narrativa que você criou na tua mente. Então, às vezes, você tem uma ideia de você tá: "Ah, tô numa situação X, ou tô num lugar X", você pode aplicar isso a qualquer coisa. E tem um oculto ali trabalhando, sendo trabalhado, e se você por que que o desenvolvimento na espiritualidade é importante? Porque onde eu acho que a gente tem que trabalhar é na ilusão da mente? A ilusão das narrativas da mente? Não. A gente pode levá-las em consideração, a mente ela serve para muita coisa. Mas o trabalho de campo, trabalho vibracional, o trabalho de entendimento daquilo que te chega, para você poder chegar nessa situação de entrega, de receber o que vem e não só de resistir ao que vem, de ficar ali, tem a ver com primeiro sentir esses ocultos, essas pulsações ocultas. Porque se tudo é para evolução espiritual, as narrativas mundanas, elas não dão conta. Então não, E viu? por a gente está escravizado, né, John, a gente está escravizado,
em narrativas a respeito da gente mesmo, em narrativas a respeito de como se comportar nesse mundo, de como ser bem-sucedido nesse mundo. E na verdade, eu sempre gosto, acho que eu vou repetir milhões de vezes essa frase aqui nesse canal, que é: "A gente vai morrer daqui a pouco. Absolutamente tudo vai ficar". Então, a vida ela é frágil, a gente está num corpo de carne que a gente pode ser atropelado daqui a pouco, a gente pode bater o carro e falecer, as coisas se desfazem como pó. Se não se chega à consciência, que é esse lugar que vai além do pensamento, na consciência, por exemplo, a consciência ela percebe, ela não precisa ser resiliente, ela apenas entra em consonância com as coisas, ela percebe. A consciência é uma interação, estou falando da minha perspectiva, lógico, sempre vou falar da minha perspectiva aqui, gente, das minhas intuições. Os momentos que eu consigo ir para a consciência, que infelizmente ainda não são todos, mas é quase como se me dá uma sensação de campo integrado. É uma coisa muito louca, porque, é um espaço, é que é como o Krishnamurti falou, né, o observador é o observado. Eu sei que é um conceito muito difícil, a primeira vez que eu li esse conceito, eu falei: "Nossa, eu sou inteligente, estou entendendo é nada". Só uns 5 anos depois, a partir de algumas experiências pessoais, é que eu pude sentir isso. Não resiliência nada, você simplesmente está ali. Você simplesmente está ali, a fronteira dá uma dissolvida muito louca, então você está sendo junto com as coisas. E isso tem a ver com entrar nesse espaço oculto. Espiritualidade, para mim, é um lugar para você entrar nesse espaço oculto, de você ser junto, com esse espaço oculto. Vou trazer outra frase interessante antes de gente fazer o jogo aqui, que é, eu vi no Instagram uma postagem muito boa que falava: Tem que tomar cuidado, porque a espiritualidade também entrou na moda de alguma forma, e o ego ele é muito esperto, o eu ele é muito esperto. Então esse ser espiritual, eu acho que até o nosso mago querido que ajudou a gente lançar o Seraph, ajudou a Será? gente a lançar o primeiro episódio, ele curtiu essa postagem, então acho que ele concorda com isso. O ser espiritual também pode ser uma construção egóica. "Ah, eu E é. sou", não é egóico? É aquela coisa de sempre desconfio muito de quem fala: "Ah, eu quero ajudar, ajudar, ajudar as pessoas", às vezes tem uma construção egóica também de se achar muito especial. Então a gente tem que sempre tomar cuidado com as pretensas boas intenções que a gente tem, porque o ego condensa todas elas e joga a gente no lodo de novo. O ego sempre está a um passo da gente. Ele é profissional, ele está há mais tempo nessa existência do que essa nossa consciência humana, né? Ele é antigo, ele é perspicaz. Então, quando a gente está pensando em se tornar seres mais espiritualizados com autoconhecimento, ele está um passo à frente, ele cria um cenário, uma atmosfera, né, para você se sentir esse ser, essa criatura de luz, mas no final apenas redecorou a nossa prisão, a nossa cela, né? É legal que você usou a palavra o campo, né? Sabia que no Bhagavad Gita, Krishna aconselhando o Arjuna sobre expansão de consciência, ele descreve essa grande consciência como o campo. Ele fala que existe esse campo e nós somos o conhecedor desse campo. Eu gostei muito de você falando sobre que nessa consciência não há resiliência, porque ela apenas ela é fluido, ela apenas, ela não precisa, não há resistência, né? E é muito legal porque conversa com uma frase muito famosa aí do grande mestre Jesus, né, que fala que eu não vou saber descrever exatamente como é a frase, né? Os cristãos que me ajudem, mas é a partezinha que ele fala que me siga que o meu caminho o fardo é leve, né? Então você percebe que essa resistência, essas sombras que demandam resiliência, elas são produto da nossa mente que está em desarmonia com essa consciência. Dentro do hinduísmo clássico, né, e eu já comentei aqui, eu faço parte de uma tradição tântrica, que a palavra tântrica hoje em dia virou sinônimo de massagens, né, que são muito importantes, mas o tantra clássico ele é diferente, ele compartilha apenas o nome
desses tantras que tem aí, né? E eu até me impressionei. E essa minha tradição, ela é uma tradição com Parampará. O que significa Parampará? Parampará é uma linha de transmissão ininterrupta de guru para discípulo, que forma uma árvore genealógica que desemboca lá os preceptores. Por exemplo, dentro do budismo, né, em sua diversidade, as tradições vão ter Parampará, que vão desembocar de mestre a mestre até chegar no Siddhartha Gautama, né, no Buda histórico. No hinduísmo também, nos diferentes ramos do hinduísmo. No Tantra clássico, inevitavelmente desemboca nos grandes mestres de Kashmira, como Abhinavagupta, e por detrás dele o Matsyengrana. Mas por que eu estou falando de Parampará? Porque Parampará, tradição com Parampará, elas vão demandar muita resiliência nas suas práticas, porque elas são muito intensas, né? E eu não quebro o meu samaya, que é o meu voto de silêncio na minha tradição, né? Quando eu falo que, naturalmente, tradições sádhakas, que é praticantes do Tantra clássico, vão fazer sadhanas práticas entoando até milhares de mantras por dia, porque o Tantra clássico é o mantra amargo, o caminho do mantra. O mantra é a principal ferramenta de expansão de consciência. Então, eu não vou dizer qual é o mantra especificamente, né, mas e como faz, mas para mim foi um choque, tipo, fazer milhares de mantras por dia, né? E eu me questionei muito, porque sempre eu vou me questionar, mas para que isso? Que arrumação é essa? Aí é interessante que nessas tradições com Parampará, eles não te explicam e depois te dão a prática. Eles te dão a prática e deixam você descrever para eles o que está acontecendo. Por quê? Porque, Anitta, quando eles te dão, se eu te dou uma prática e te dou 100% a explicação, a tua mente vai ressignificar e vai ficar dentro daquela explicação que eu te dei. E nessas tradições com Parampará, não é sobre entender. Quem quer entender é a nossa mente, o nosso ego, que quer entender para controlar e dominar. Nessas tradições com Parampará é sobre ser. Não é sobre explicar, entender. Então, eles dão primeiro a prática, aí depois a gente volta lá, aí eles mostram os textos antiguíssimos descrevendo os efeitos que a gente está sentindo, né? Aí a gente, opa, estou no caminho certo. E nessa, cara, de milhares e milhares e milhares de mantra por dia, eu reparei que já existia uma entidade dentro de nós, né? Que também está nesse trabalho de repetição. Aquelas repetições ali, ela é um espacinho de tempo no seu dia que você está exercendo tensionando um movimento contrário de algo que está dentro de nós, continuamente fazendo esses mantras obscuros. Existe, eu vou descrever poeticamente, né? Não que a gente esteja possuído, um dark yogi, um yogi das trevas. Ele já está lá, ele não tira folga. Feriado, ele está lá dando manutenção nessas nossas velhas opiniões formadas a todo instante, desses paradigmas que nos mantêm no sofrimento. Então, caramba, cara, meu guru é inspirador, os textos sagrados são inspirador, mas esse Dark Yogi, esse Yogi continuamente em meditação, para dar manutenção, em repetição, ele também é inspirador. Aí você sabe que eu me peguei se sentindo inspirado por essa sombra que me mantém nesse meu estado de aprisionamento. Nossa, cara, tu é resiliente mesmo, hein? Tu não tira folga. E é muito louco, cara. Você pode tirar inspiração dos locais mais inusitados possível para resiliência. É, porque se você for no oculto disso, é entender também a base do movimento, né? Porque mesmo numa situação dessa, que é algo que prende, existe ali algo a se admirar, que é uma constância. A constância é uma roda. Então É você uma também pode aprender com roda. essa constância, né, para jogar essa constância para trabalhar, de repente, essa constância em outros aspectos, e você sabe que existe um vetor de constância em você, ainda que ele seja pervertido, ainda que ele esteja Uhum. numa roda não tão interessante, você saber que você tem essa constância é uma coisa bacana. Eu acho sempre importante a gente lembrar, né, que não é a mente, claro que isso aqui é um canal no YouTube que a gente está refletindo, então a gente está usando a mente para isso,
mas não é a mente que conecta a espiritualidade, né, é o coração, é o coração. E aí, nesse sentido, eu gosto muito das tradições que falam que, não adianta é lógico, né, são etapas, deixa eu explicar direito para eu também não ficar meio doido aqui. Às vezes a gente recorre à espiritualidade, ontem mesmo eu recorri, estava dirigindo de novo, precisava tomar uma decisão importante, e falei: "Ai, me vem um sinal, fala alguma coisa aí, oh, pelo amor de Deus", ao invés você querer que a alguém decida por você, né, alguma instância, porque aí você vai, você só vai. E aí só veio a frase, vo "Essa decisão é sua". A espiritualidade de vez em quando dá cada machadada na minha cabeça, eu peço e não atende, cara, ainda fala, ainda coloca a situação. Porque, quando a gente recorre a entidades, a santos e a gente pede, é claro que você entrar em contato com essas energias que são tratadas muitas vezes de maneira figurativa, eu não acredito nisso, eu acho que isso é só um aspecto de entendimento. Então a gente coloca rosto, a gente coloca aspectos, físicos, né, nas entidades para que a gente possa se comunicar, mais facilmente, porque a gente já está acostumado a isso. Eu acredito nas vibrações, porque em rituais xamânicos eu já vi formas geométricas que eram seres, tá, e que não tem nada a ver com nenhuma espécie de figuratividade, por exemplo. Então quando a gente desloca é um primeiro ponto bacana, sim, lógico, porque é um contato, é um jeito de contatar a espiritualidade, de entrar em contato com a espiritualidade. No entanto, se a gente só roga, se a gente, só pede, é quase como se a gente estivesse deslocando a nossa capacidade interna de se ajudar também. E a gente tem muita capacidade interna, de se ajudar também. A oração, ela aumenta a vibração, naturalmente. Uma pessoa que ora, ela fica com o campo mais purificado, ela tira, muitas vezes ela consegue tirar formas de pensamento, né, ela tem uma limpeza de campo áurico quando você ora bastante. Mas, eu acho interessante a gente pensar o seguinte: a palavra, ela pode ser exercida de maneiras diferentes. Ela pode ser exercida você entregando a responsabilidade. Tá, então você vai pedir por alguma coisa, é quando você ora, pedindo, 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 mas nem sempre você entra nessa fresta da palavra, que é sentir a experiência da vibração daquelas palavras. E aí a oração muda bastante de figura. Quando você entra, que é um pouco dessa lógica do mantra que você está falando inclusive. Olha que interessante. Em vez de Sim, você só pedir para resolver, né, pedir coisas específicas, em contato com aquela entidade ali, o que que você faz? É uma espécie de ritualização, quando você entra naquela oração e vai sentindo a experiência daquela palavra, o que que acontece? Você se coloca no campo fenomênico daquela oração. E aí você está orando mesmo, porque você está sendo junto com a oração. A oração, ela não vai servir só a um propósito de conseguir alguma coisa. A oração não vai ser só uma busca por um pai que resolva os seus problemas. A oração, ela vai virar um campo vibratório para que você remexa, a as tuas energias internas, os teus recursos internos, esse lugar bonito do ser, que tem uma força absoluta. Então, a oração, ela pode ser quase como um caminho, o caminho do coração. Então, e eu lembro que isso veio em momentos, assim, muito cruciais da minha vida, sabe, que eu quase entrei na linha do pedir, mas aí eu senti: "Caramba, não é pedir não, cara, não é é pedir não, eu preciso me irresistível, né? conectar". Dá vontade de ficar pedindo a todo momento. Porque às vezes a vida é tão cruel, né, que é chato também ter que decidir muita coisa. Então, às vezes, a gente só quer e é louco, as coisas se repetem, porque aí ontem eu fui na gira, teve uma gira que
semiromba. E aí eu coloquei essa decisão, pô, a espiritualidade já tinha me falado: "Você decide você aí". E aí eu fui lá e tinha a entidade lá na frente e tal, e eu coloquei a mesma questão, e ele falou a mesma coisa. Ixi. É, que a bola tá comigo. Então, assim, resiliência, só voltando ao tema também, né, pra gente não fugir aqui, às vezes em vez de orar para pedir: "Ai, me dê forças para eu ser resiliente e tal", na verdade a oração sem a finalidade, ela pode construir uma resiliência a partir do campo vibratório. Não tem a ver com a narrativa da mente, com o pedido que você vai fazer. Ore, porque você gosta de estar no campo da oração. Experimenta orar, porque você gosta de estar no campo da oração. As coisas começam a se movimentar de uma maneira bem bonita. Eu tenho uma história muito bela islâmica para ilustrar o que você está falando. É uma história sufi, né, que é a via mística do islamismo. Conta que mestre e discípulo estavam em uma viagem atravessando o deserto, né? Aí o discípulo queria impressionar o mestre. Chegou a noite, mestre amarrou o camelo dele, ficaram debaixo de uns coqueiros, de uma vegetação lá. O mestre amarrou o camelo dele lá e fez a sua tenda. Aí ele reparou que o discípulo não amarrou o camelo, não. Ele, rapaz, amarre seu camelo, você vai dormir assim. Aí ele, eu vou amarrar o camelo não, porque eu confio em Allah. Eu só, através da minha oração, eu não preciso temer nada. Rapaz, amar, confia em Allah. Mas antes, amarre seu camelo. Aí ele interrompia logo o mestre. Não, porque eu confio muito em Allah. Isso tentando impressionar o mestre, né? Confia em Allah, quem confia em Allah não precisa. Allah é o Senhor, Deus, né? Então eu não preciso. Só com oração tudo vai. Tá bom. Aí ele se envolveu em orações acaloradas lá. Aí foram dormir. No outro dia, surpresa, né? O canto mais limpo do mundo. O camelo foi embora. Aí ele disse: Olha, aí o mestre virou para ele e falou: Olha, ontem você não deixava nem eu completar a frase, o conselho, mas agora eu vou completar. Confie em Allah, mas antes amarre seu camelo, porque Allah não tem outras mãos que não sejam as tuas. Ele não tem outros olhos que não sejam os teus, ele não tem outra boca que não seja a tua. Então, ao invés de você se envolver em oração, onde aquele papai celestial vai ali. Tá ocupado? Tô gravando podcast. Tu vai usar aqui essa, sabe? Eu queria fazer uma reunião. As duas alunas. Dá 2 minutos. Certo, certo. Mas prometo que juro, 2 minutos. É isso, galera, tá vendo aí? Para gravar o Lotus tem que ter muita resiliência, né? Eu tô gravando aqui na escola que eu trabalho, a escola de enfermagem, aí precisamos de uma reunião com urgência aqui com as alunas, mas deu certo, né? Continuando, essa história do o fim a lá, mas antes amar seu camelo, é um convite à percepção não dualista do divino. Percepção dualista onde o ser humano, sendo a coleção encarnada dos paradoxos, ele é, ao mesmo tempo, a criatura e o criador. A gente é o servo e o senhor. Então, quando nós oramos, como a Anitta estava falando, né, nessa perspectiva diferente da oração, com essa percepção dualista, a gente não necessariamente está evocando um senhor que mora nas nuvens e fica nos bisbilhotando como uma velha fofoqueira. Mas a gente, muitas vezes, quando a gente está em profunda oração, a gente evoca um insight, uma cartaz do Senhor que, antes de tudo, reside nas profundezas do nosso ser. Então, eu, particularmente, dentro da minha tradição, quando a gente presta uma devoção, que é chamado de bhakti dentro do hinduísmo, para uma divindade, a gente tem plena consciência de que, sim, ela não é reduzida a aspectos psicológicos, né? Há um espelhamento do que há dentro e fora, né? Do mesmo jeito que o que existe dentro de nós existe no macro, né? Nós somos o microcosmos.
Então, existe a expressão dessas inteligências, entre aspas, fora também, né? Mas as linhas que definem dentro e fora tem muito mais a ver com as limitações da condição humana. Então, quando você traz esse tipo de oração, traz esse tipo de conexão, você está se conectando. Antes de tudo, a primeira interface é de forças ocultas dentro de você. E para mim essa a, é onde opera a verdadeira magia da oração. Pelo menos no primeiro É momento, verdade. né? Sim. Eu queria recuperar um negócio que eu falei, para ficar mais claro, que não é que as entidades figurativas, né, não é que elas não existam, não é que seja uma ilusão quando você vê, por exemplo, que eu também já vi em ritual, né? Tem não sei se é um mentor ou se é alguém que já cruzou comigo em outras vidas. As teorias são múltiplas, né? Pode ser agente deslocado no tempo. É muito doido quando você entra na espiritualidade que você descobre que, caramba, são tantas hipóteses para isso. E ele apareceu de forma figurativa, era um chinês, era mais gordinho, ele apareceu 2 vezes para mim em ritual. Uma ele me deu um símbolo que eu pintei no quadro da Irmandade lá, xamânica, e a segunda vez ele apareceu no ritual, só veio e foi embora, deu um sorrisinho e foi embora. Então não é que o figurativo ele não exista. Se a gente for recuperar, por exemplo, aquela ideia das manifestações que o Rubens Saraceni, que é uma referência que eu tenho na Umbanda, por exemplo, ele vai falar do mundo das manifestações, então é como se as manifestações vibratórias elas fossem tomando formas do alto de cima para baixo. Então, nessa, óbvio que nós temos vários tipos de corpos, né? Um dia a gente pode falar sobre isso em algum episódio. Existem manifestações que vão ganhando materialidade, né? Então, sim. E aí, dependendo do estágio evolutivo, tanto do ser que vem quanto do ser que vê, como você vai enxergar isso, ele pode estar assim numa forma figurativa e você também pode enxergar de forma figurativa. Só que tem uma coisa doida, eu vou fazer uma imagem aqui para ficar mais fácil. A gente com roupa, a gente é uma coisa, a gente sem roupa, a gente é outra coisa. Então, o mesmo objeto, ele pode ser visto de diferentes maneiras, dependendo dos sentidos da percepção que a gente usa e do grau evolutivo em que a gente está. E aí são 2 coisas em jogo, o ser daqui e o ser de lá, certo? No fim das contas, se a gente for para tanto a Umbanda, né, nessa teoria das manifestações, por exemplo, quanto o budismo, né, que vai falar de que todos nós fazemos parte de um todo, só que a gente precisa descobrir isso, né, voltar para o todo, se integrar ao todo. Se a gente for pensar nessa ideia de que é um campo de vibrações múltiplas e tudo em última instância é vibração, a roupagem física, ela também é uma espécie de roupagem. De maneira que também existe um jeito de ver, aí lembra até o filme Matrix, lembra quando o Neo vê os códigos caindo? Uhum. Exatamente aquilo, ele vê o agente Smith como os códigos caindo. A imagem é mais ou menos a mesma, né, a gente também tem nós também somos vibrações, assim, em constante mudança. Então existe essa linguagem também por trás de qualquer figurativo, que a linguagem do universo é vibração. Então, só colocando isso para não parecer que eu estou falando que não existe, a entidade, né, "Ah, não, o jeito que você está vendo, um chinês, isso não existe". Existe, claro que existe, é o jeito que eu posso vê-lo nesse momento, é o jeito que ele pode estar se manifestando nesse momento, mas existe essa linguagem outra, em que todos os seres e tudo que existe também é pura vibração. E aí dependendo, você pode chegar a acessar algo assim, ou talvez a gente tenha que evoluir muito mais para também chegar nesse ponto, e a gente só consiga sentir as vibrações antes de vê-las, porque também é possível vê-las. Então só para fazer esse arremedo aí para não, né, não falar bobagem também. Só para garantir o nosso certificado de loucura, né? Para a gente não ficar só Não, é Arthur lógico, né. psicológico. Inclusive também não falar que é bobagem, coisas que pessoas que eu respeito muitíssimo, e eu também, né, amigo, é isso, eu já vi, né. Pois Já é. vi, teve a E senhora eu que gosto muito, eu me deu a gosto da receita do óleo ideia, de arruda que eu vi. eu gosto da ideia não
dependendo do nosso grau de evolução, mas nosso grau de sutileza. É como se fosse quanto mais sutil a nossa percepção está apurada em perceber aquilo que é mais sutil, mais sutil, mais sutil, a gente vai enxergando uma realidade infinita, sutil, que sustenta essa realidade que nós experienciamos como concreta e grosseira. Talvez na perspectiva deles, o abstrato seja a nossa realidade, já pensou? Com E eu, certeza, ainda tem uma outra virada de chave que dá para a gente também puxar para a questão da resiliência, que eu acho importante, que é, quando a gente percebe alguma coisa, a gente ainda está nesse ponto, né. Quando a gente percebe alguma coisa, nós estamos aqui, seja lá o que é percebido, está é outra coisa, certo? Então a gente está na lógica dual, da dualidade do mundo, das percepções e etcétera. No caso da resiliência também, porque para você ter essa ideia de que eu devo ser resiliente em relação a alguma situação, existe um desdobramento, existe a situação, existe você, como se você estivesse separado dela. Em última instância, você não está separado de nada, você está absolutamente dentro. Então, quando a gente chama esse episódio aqui sobre resiliência, é também um convite para que a pessoa se experimente dentro das coisas e não só contra as coisas ou fazendo resistência às coisas. nossa, perfeito, porque a resiliência, pelo menos essa percepção popular de resiliência, né, está muito interligado com resistir, justamente, né? E se a gente, dentro dessa perspectiva não dualista, a gente é esse grande corpo que integra tudo, as coisas não estão necessariamente jogando contra a gente, vindo contra a gente, mas se movendo dentro de nós mesmos, nós, enquanto essa identidade desse corpo infinito sem bordas, chamado existência, né? E falando sobre resiliência, existe a resiliência da sadhana, das práticas meditativas, que eu já citei umas, né? Um tipo de resiliência que eu experienciei, mas tem uma que não é especificamente do Tantra, é da meditação no geral, né? Que acontece. E eu explico isso às vezes na minha rede social e a galera se assusta, tipo, cara, é infernal assim meditar? A meditação, ela não é nem ruim nem boa, ela simplesmente é, dependendo do dia e do grau de resistência da nossa mente. Vai ter momentos, vai ter dias que a nossa mente vai estar muito arisca, então aquele sadhana vai ser infernal. E vai ter momentos que a meditação vai ser muito deleitosa, porque a nossa mente ela está menos resistente, né? E assim, eu já conversei com vários amigos, né, sobre um conceito dentro do hinduísmo, dentro do budismo também, chamado tapasya, austeridade. É um dos pré-requisitos para você libertar a mente das amarras que ela mesma cria. E isso, assim, tapasya está muito ligado com o fogo, a pira da meditação, que você fica queimando o seu karma. Não karma nesse sentido dessa entidade moralista, como costumamos a Uhum. pensar no karma aqui no Ocidente, mas karma enquanto samskaras, tendências externas, né, vícios psicológicos, impulsos psicológicos. Então você vai queimando no fogo, na tapácia da sadhana, exige muita resistência. E o mais louco de tudo é que na sadhana você encara a fonte disforme de todas as nossas angústias. Ela não necessariamente tem uma forma, ela não necessariamente tem um nome. É dela que emana todo o nosso sofrimento no formato de situações. Então, uma coisa que eu gostaria de comentar aqui, sempre que a galera ouvir sobre tapácia, esse conceito e o fogo, o desconforto dessas meditações que nos viram do avesso, é importante dizer que não estamos inventando mais uma coisa no nosso dia a dia para a gente sofrer. Por exemplo, a gente já sofre pra caramba no dia a dia, aí você vai inventar uma coisa, você vai reservar um tempo da sua vida para naquele momento ali você ficar com desconforto, tipo um autoflagelo. O desconforto do sadhana, ele é o desconforto de enfrentar a mãe
de todos os desconfortos. Aquele desconforto que é que ele se manifesta através das situações. As situações da vida são só a ponte para esse desconforto, essa angústia existencial produzida pela nossa ignorância, pela nossa identificação desse agregado psicofísico. Então, a resiliência de um sadhana, esse desconforto de um sadhana, vale muito a pena. Porque se você, à medida com que você vai praticando, vai enfrentando a mãe de todos os nossos desgostos, que no externo se manifesta através das situações, você acaba conseguindo uma força diferente, uma qualidade de consciência nova para enfrentar esses problemas. De repente, você olha para esses problemas e vai ficando mais sólido a ideia de que, certo, eu estou desconfortável por causa dessa situação. Mas essa situação, ela é só a ponte para que emergiu, por onde emergiu, esse desconforto profundo. Então, é por isso que o conceito de tapácia na sadhana, na prática meditativa, ele é muito importante. E vale a pena dizer que não é produzido pela meditação. Ele só enfrenta a mãe de todos os desconfortos sem filtro, sem distração. Mas vale muito a pena a resiliência em relação a isso. Ó, e essa é uma quebra dificílima de fazer no mundo de hoje, porque a gente tende, né, que nem o budismo fala, né, buscar ou você fica na, como é que é, rejeição, né, ojeriza, ou você não gosta, ou você gosta, ou você busca o prazer, ou você rejeita o desprazer. Então, a fuga do desconforto, ela é um movimento que ficou natural, a palavra não é exatamente essa, mas acabou ficando natural porque virou uma estrutura mesmo de comando. Então é natural que você queira fugir do desconforto, mas fugir do desconforto faz com que você relegue uma parte muito importante, que é também se sustentar no desconforto, porque o desconforto também ensina, porque aí você tira também a alimentação mental do desconforto. "Ai, tá desconfortável, tá desconfortável". Não, você tira essa alimentação mental, e aí você vai entrar em contato com o desconforto de uma outra maneira. Sem a alimentação mental, ele diminui, ele fica mais baixinho. É engraçado. A mente, ela aumenta muito o volume de qualquer coisa. Pra gente também dar um fechamento bacana, quando a resiliência é boa, tá, acho bom a gente tocar nisso também. Quando a resiliência é boa, eu tenho uma resposta que serve para mim, aí cada um vai ter que procurar a resposta para si. Eu acho que quando você descobre a partir de quais vetores, ou quais energias, ou em que você quer resilir. Então, resilier não, porque, esse verbo tem uma outra conotação quando usado como verbo, é um pouco diferente da resiliência. Resilir como verbo tem a ver com cumprir contrato, mas também pode ser. Que é o seguinte, resiliência no sentido de se adaptar, resiliência no sentido de perseverar. Vamos lá. Então, quais vetores? Então, eu, por exemplo, quero exercitar minha resiliência dentro da ideia do desenvolvimento, do meu espírito, daquilo que é sagrado em mim e que está cheio de camada em cima. Então, todas as decisões e situações da vida, em vez de eu ficar olhando só para elas e tentar entrar nessa história de bom ou ruim, porque com o tempo a gente percebe que mesmo situações que pareciam ruins, elas viram boas, então até isso a narrativa ela corrompe, ela é relativa. Então, em vez de olhar hoje em dia para as situações específicas, eu penso nessa primeira frase, né. Se eu quero ser resiliente no meu desenvolvimento espiritual, então de que maneira esse filtro incide sobre qualquer, decisão que eu tenha. E muitas vezes a decisão muda. Racionalmente seria uma decisão. Aí entra o coração, aí entra a intuição, entram respostas que têm a ver com: "Não, eu quero ser resiliente no meu desenvolvimento espiritual". Essa é a resiliência. O como eu vou lidar com as situações, eu não vou ser resiliente na situação. Como eu vou lidar com as situações vai depender dessa primeira resposta, que tem a ver com esse parâmetro que para mim é importante, por exemplo.
Cara, perfeito para a gente encerrar com esse super insight, mano. Porque para mim é isso. Onde eu invisto minha resiliência é no autoconhecimento, na espiritualidade, na forma do autoconhecimento, né? Porque espiritualidade é muita coisa, né? Tem gente que associa espiritualidade a outras dimensões, fazer pertencer a seres de outras dimensões. Para mim, espiritualidade é sinônimo de autoconhecimento. Eu não vou fazer nada que o foco não seja autoconhecimento. Mesmo esse, vamos chamar assim, sobrenatural da minha vida, do Tantra, da minha tradição, ela trabalha assim. Isso que a gente chama de sobrenatural está a serviço do autoconhecimento. Ele culmina no autoconhecimento. Então, o autoconhecimento é o ponto central do nosso ser que vale a pena ser resiliente, porque você, sendo resiliente no autoconhecimento, você consegue ser flexível nas situações do dia a dia, que a gente tem que ser, como no começo você colocou, aquela água que o Bruce Lee nos inspira a ser. Então, se você for flexível no externo e resiliente no interno, aí é sucesso. Tem o Paramahansa Yogananda, o mestre dele, ele fala assim, ele descreve no mestre dele, né, um grande iluminado, o Swami Siri Squeshwa, tipo assim, o nome dele é difícil mesmo, ele fala assim, o meu guru, para lidar com as dificuldades do dia a dia, com as sombras das pessoas, ele era mais flexível, suave do que uma flor. Agora, sobre o autoconhecimento e o Dharma que está em jogo, ele era mais forte que um trovão. Então, a gente tem uma inversão de prioridade em relação à resiliência. A gente quer ser resiliente nas situações e a gente é completamente inconsciente no interno. Eu acho que é interessante reverter e realocar a resiliência no interno ou no Ah, então Namah peraí que eu acho que vai valer fechar com a historinha que eu te contei em off, que termina aquela história da árvore e da ave, que é a seguinte, que é uma coisa que o trigueirinho fala, tá? Quando a árvore vira para a ave e fala, a coisa que eu mais gosto é que eu tenho raízes muito profundas e que eu estou sustentando essa colina, aí o trigueirinho completa falando assim, vocês entendem? Não se trata do contexto, não se trata da paisagem para a qual ela vê, é o centro. É exatamente isso que você acabou Oh, de falar. Namah Resiliência no Shivaya. centro. Gente, Perfeito. até o próximo Valeu, episódio. galera. Até a próxima. Ô, Namah Shivaya. Que episódio massa, velho. Eu corto aí.